Qual a importância do Freud para a psicologia? Olha, o Freud, como todo mundo sabe, era um médico, neurologista, né? E que criou a psicanálise e tal, inventou o método psicanalítico. O Freud, ele é importante, foi e é importante tanto para a psicologia quanto para a cultura em geral, né? Primeiro, sobre a psicologia. Ele é importante para a psicologia porque ele levantou a hipótese de que nem todos os processos psíquicos são conscientes. Portanto, nem tudo, digamos assim, nem tudo que você pensa, você sabe que pensa. Nem tudo que influencia o que você pensa, você sabe que está ali influenciando o que você pensa. Entendeu? E, é claro, Freud não foi o primeiro autor que falou de inconsciente, né? O inconsciente, na realidade, aquilo que se chama de pensamento noturno, né? Ou seja, a ideia de que existe uma dimensão no ser humano que é escondida dele mesmo e que o influencia e que é meio irracional, né? Essa ideia começa a circular nos românticos alemães, né? E se você pega um filósofo idealista como Schelling, ele já fala de que existe algo que é inconsciente e que é a base de todo o autoconhecimento. E ele, inclusive, adjetiva isso como sendo profundamente melancólico. Então, Freud, ele não, digamos assim, ele não inventou a ideia do inconsciente, ou não descobriu a ideia do inconsciente, mas ele, com seu método, criou uma rota, aliás, o que significa método, né, caminho, uma rota, um caminho para, de alguma forma, se entender como o inconsciente funcionaria e como fazer com que essas influências sobre as quais você não tem controle, a consciência não tem controle, como lidar com essas influências através de um método que, pela associação livre de ideias, o analista, né, o paciente em associação livre de ideias, o analista ajudaria o paciente a tomar consciência pela análise dos sonhos, pela análise de atos falhos, né, todo um campo de coisas que o Freud criou, ajudaria o paciente a tomar consciência desses conteúdos que ele não tem consciência, mas que influencia o comportamento dele. É claro que o TCC, cognitivo comportamental, não aceita essa ideia, grande parte da análise existencial tampouco, a própria terapia behaviorista já também não aceitava essa ideia, achando que é muito metafísica, é pouco científica. Agora, o Jung também vai criar um outro tipo de psicologia que também trabalha com a noção de inconsciente, a psicologia analítica, que o inconsciente aí é coletivo e tem o inconsciente individual. Então, na psicologia, a influência do Freud foi trazer à tona a hipótese de que nem tudo que você pensa, você sabe que pensa. Isso influencia muito você. Agora, a importância dele na cultura fica para outra hora.